Olá, tudo bem? Eu sou o professor Diego Andrades, o Diegueira, teu professor de matemática aqui do curso Sazambuja. Nesse vídeo nós vamos fazer a correção da prova da AFA, prova de matemática, evidentemente, aplicada no ano de 2017, certo? E para ti que não está inscrito ainda, te inscreve aqui no canal do curso Sazambuja, ativa o sininho e fica sempre aí em dia com os nossos vídeos e correções, beleza? Vamos lá então. Questão 17, primeira questão, essa aqui é a prova versão A, tá bom? Que eu estou fazendo aqui a correção. Outras versões vão ter só as questões em ordem diversa, mas são as mesmas questões. Então a primeira questão traz uma função f definida por a vezes 3 na x mais b, uma variação de função exponencial, né? Sendo que a e b são constantes reais e aqui nós temos uma representação do gráfico. Pode-se afirmar que o produto a por b pertence a qual intervalo? Vamos tentar achar alguma coisa aí, né? Bom, nós temos que o ponto 2,8 pertence ao gráfico dessa função aí, né? Então, vamos lá. Quando o x é 2, o y é 8. Se a gente substituir isso aqui na expressão, a gente vai ter então a vezes 3 na 2 mais b igual a 8. Isso nos leva então a 9a, já ia escrever 6 aqui, 9a mais b é igual a 8. Beleza, certo. O que mais que a gente tem aqui também, né? Nós temos que quando o x é 0, olha esse outro ponto aqui, quando o x é 0, o y é menos 1. Vamos tentar trabalhar isso? Quando o x é 0, o y é menos 1, então eu vou ter a vezes 3 na 0 mais b igual a menos 1. Ou seja, 3 na 0 é 1, né? Então a mais b é igual a menos 1. Tá, então nós temos um sistema de equações, né? A mais b é igual a menos 1 e 9a mais b é igual a 8. Então aqui eu posso fazer o quê? Eu posso fazer uma subtração, quem sabe aqui, né? Posso fazer a equação de baixo menos a equação de cima. Se eu fizer a equação de baixo menos a equação de cima, eu fico com 8a, eu cancelo os b's e eu fico aqui com 9, né? Então, porque eu estou fazendo 8 menos menos 1. Então eu descubro que o meu a ele vale 9 oitavos. Esse é o meu a. Tá. E o meu b, vamos ver quanto é que ele vai valer. Agora eu vou voltar numa das equações, vou voltar na equação mais simples, que é essa daqui de cima, ó. Se o meu a ele vale 9 oitavos, então eu tenho 9 oitavos mais b, dando menos 1. Então eu vou escrever 8 sobre 8 aqui. Passa para lá. O meu b, então ele está dando menos 17 oitavos. Certo, está aqui o meu b. Bom, então agora eu preciso achar, né, o intervalo em que vai estar o produto AB. E o produto AB é o produto de 9 oitavos por menos 17 oitavos. Bom, claro que está dando negativo o resultado, que já exclui algumas alternativas ali, né, que nós vimos. Aqui nós estamos com 64, e 9 vezes 17 nós vamos ter 170, 153. Bom, 153 fica aí no intervalo, né? Opa, eu tinha botado menos aqui. Pensa comigo, tá? Se fosse 128 dividido por 64 seria 2. Se fosse 190 alguma coisa, né? 192 dividido por 64 seria 3. Então digamos que esse número aqui não chega a dar 2, nem 3, fica no meio dos dois, né? Então quer dizer que ele é maior do que menos 2, mas não chega a ser menos 3, tá? É aqui que está o nosso número, o nosso produto AB. Então nas alternativas, o que nós vamos marcar? Nós vamos ter que marcar ali a letra A, né? A letra B não serve, mas a letra A está perfeita. Ela é a nossa resposta, então, dessa primeira questão, uma questão relativamente tranquila dentro do nível da prova da AFA. Vamos então para a questão número 18. O polinômio p de x igual a x ao cubo mais mx ao quadrado mais nx mais 12 é tal que p de 0, né, p de x igual a 0, desculpe, admite raízes x1, x2, x3, beleza. Aí ele vai dar umas informações interessantes sobre essas três raízes, né? x1 vezes x2 dá menos 3 e x2 mais x3 dá 5, beleza. Então é correto afirmar que... Legal. Então olha só o que a gente pode fazer aqui, galera. A gente sabe que o termo independente é 12. E a gente tem um polinômio de grau 3 e o coeficiente líder é 1. Então vamos lembrar que o produto das raízes pelas relações de Girardi
é mais ou menos termo independente dividido por coeficiente líder. Quando que é mais, quando que é menos? É mais quando o grau do polinômio é par e é menos quando o grau do polinômio é ímpar. Então, se a gente tem aqui um polinômio de grau 3, grau ímpar, eu vou dizer que o produto das três raízes é menos termo independente dividido por coeficiente líder. Aí nem precisava do 1, tá? Só que ele deu pra gente essa parte, ele disse que essa parte aqui é menos 3. Então, isso quer dizer que o x3, na verdade, ele é o quê? Ele é 4. Então, já tenho uma certeza aqui, ó, x3 vale 4. Legal. Depois ele disse pra gente que x2 mais x3 vale 5. Então, x2, na verdade, vale 1. Beleza. E se o x2 vale 1, e eu volto aqui, 1 vezes menos 3, para dar menos 3, né? Então, x1 é menos 3. Beleza. Já tem as três raízes. Agora vamos atrás, então, da verdadeira afirmação sobre M e N, né? O que a gente pode fazer aqui? Bom, o M, a gente pode trabalhar com ele usando uma outra relação de Girard, que é a soma das raízes, né, galera? O M, né, se eu pego e troco o sinal dele e divido pelo termo independente, pelo coeficiente líder, eu vou chegar na soma das raízes, que é 4 mais 1 mais menos 3. Então eu tenho que menos M é igual a 5 menos 3, que é 2. Então meu M vale menos 2. Legal. Já para o N, o que a gente pode fazer para o N? A gente pode escrever o nosso polinômio e perceber o seguinte. Nosso polinômio está assim por enquanto, ó. X ao cubo menos 2x ao quadrado. Aí o N eu não tenho ainda. Mais 12. Só que como eu descobri que isso aqui é uma raiz, lembra comigo que quando o 1 é raiz, isso significa que a soma dos coeficientes tem que dar 0. Daí aqui fica bem rápido de achar o N. Eu tenho 12, menos 2 dá 10, com mais 1 dá 11. Então o N tem que valer menos 11. Foi. Tem o M, tem o N, vamos julgar as alternativas. P de M dá 0. Será que isso é verdade? Não, não é verdade, porque o M menos 2 não é uma das raízes. Então não é essa a resposta. Letra B. M menos N dá menos 13. Será que é verdade? M menos N. Não, porque vai acabar dando 2. Com menos 11 vai acabar dando 2. Mais 11 vai acabar dando 9. Então não é verdade. M vezes N igual a 20. Não tem como, né? Vai ficar positivo, mas vai dar 22. Então não é. Então só pode ser a letra D. Vamos verificar. N menos 2 vezes M dá menos 7. Deixa eu ver. N, né? N, que é 11 negativo, menos 2 vezes M. Ah, fechou. Olha aqui, ó. Tá dando mais 4 e menos 11 com mais 4 realmente dá menos 7. Tudo certo? Letra D nessa resposta. Uma questãozinha aí um pouco trabalhosa, como a gente sempre espera para a AFA, mas que envolve aí polinômios e relação de Girard. Não é uma questão difícil. Vamos ver a questão 19. Considere no triângulo ABC abaixo os pontos P, que pertence ao segmento AB, a gente pode ver ali, o ponto Q, que pertence ao segmento, cadê o Q? Tá lá embaixo, BC, perfeito, e o ponto R, não, R não falou ali, mas ele está falando, sim, desculpa, R pertence ao segmento AC, foi. E os segmentos PQ e QR, PQ e QR são paralelos, respectivamente, PQ paralelo com AC e QR paralelo com AB, certo? Sabendo que BQ, cadê? BQ mede 3 centímetros, foi, e QC mede 1 centímetro, beleza, e que a área do triângulo ABC é 8 centímetros quadrados, tá? Então a área do paralelogramo achurado em centímetros quadrados é igual a, muito interessante, uma questão que vai trabalhar aqui com área e também com semelhança de figuras, semelhança de triângulos. Por que a gente vai ter semelhança? Porque toda vez que a gente faz um corte dentro de um triângulo, esse corte é feito paralelo com um dos lados, a gente cai num dos casos de semelhança, tá? A gente cai aí no caso ângulo, 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 enfim, né? Ângulo, ângulo, chama que já é suficiente, a gente consegue semelhança, tá? Então, os triângulos ABC,
BPQ e QRC, todos eles são semelhantes 2 a 2. Qualquer dupla que eu pegar esses três triângulos vão ser semelhantes. E aí o que acontece? Eu tenho a área do triângulo grande, ela é 8. Né? Então eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que a área do triângulo grande está para a área do triângulo, de repente, BPQ, na mesma proporção que a base do triângulo grande está para a base do triângulo BPQ. Porém, quando eu comparo áreas numa fração de semelhança e comparo segmentos na outra, a fração dos segmentos precisa ser elevada ao quadrado, senão não é coerente essa igualdade. E então eu tenho que isso aqui é 8, né? E eu consigo dizer que 8 dividido pela área do triângulo BPQ é igual a 16 nonos. O 16 e o 8 podem ser simplificados. E aqui, rapidamente, eu descubro que a área do triângulo BPQ, fazendo uma inversão dos dois lados, ela é igual a 9 meios ou 4,5. Aí eu tenho uma das áreas que eu não quero. Essa área aqui é 4,5. Lembrando que a área total é 8. Ora, eu posso fazer a mesma jogada, a mesma lógica, para conseguir a área desse aqui, ó. Tá? Uma coisa interessante que a gente também pode fazer é o seguinte. A gente pode perceber que esse triângulo, como eu já tinha comentado contigo antes, é semelhante a esse. Tá? Bom, e dá para perceber que o 1 é o lado que é homólogo do 3. Ou seja, são lados que desempenham a mesma função, então eles são comparáveis. Então, se o 1 é comparável ao 3 pela estrutura dos desenhos, bom, o 1 é 1/3 de 3, obviamente. Será que a área desse aqui também vai ser 1/3? Não, não é 1/3 não. É 1/9. Se a relação entre eles é 1/3, a relação entre as áreas vai ser isso ao quadrado, tá bom? Então, eu posso dizer que a área desse triângulo aqui, ela é 1/9 da área desse triângulo. Ou seja, dividido por 9, 0,5. Esse é um caminho, tá? Prático. Mas claro que tu poderia repetir o mesmo procedimento que a gente fez aqui, ok? Então assim eu percebo que 4,5 mais 0,5 são as áreas que eu não quero. As áreas que eu não quero medem 3. Medem 5, desculpa. 3 é a resposta final. Então se as áreas que eu não quero medem 5, considerando que a área total do triângulo grande é 8, 8 menos 5 dá 3. Por isso, letra B é a nossa resposta. Aquela área acinzentada, né, a área do paralelogramo achurado, vai ser então 3, 8 menos 5. Certo? Semelhança de triângulos com áreas, questão delicada, não muito difícil, mas uma questão que exige atenção. Vamos ver então a questão número 20. No auditório da Academia da Força Aérea estão presentes 20 alunos do curso de formação de oficiais aviadores, dos quais apenas 10 usam agasalho. Estão presentes também 25 alunos do curso de formação de oficiais intendentes, dos quais apenas 15 usam agasalho. Um dos alunos presentes é escolhido ao acaso. É correto afirmar que é igual a 2/9 a probabilidade de o aluno escolhido ser do curso de formação de oficiais intendentes ou use agasalho. E aí nós temos então 4 indicações aqui e queremos saber qual delas vai dar 2/9. Então mais uma questão trabalhosa. Eu sugiro que a gente comece com uma tabela, tá? Nós vamos ter então os aviadores, os intendentes. E nós temos a possibilidade de usar ou não usar agasalho. Tá bom? Bom, então nós temos um total aqui, nós temos um total aqui. Vejamos. Tá? Nós temos um total de 20 aviadores. 20. Nós sabemos que 10 usam agasalho, logo 15 não usam. Nós temos também um total de 25 alunos que estão se formando para intendentes. 25. Ou seja, o total de pessoas lá é 45. 15 intendentes usam agasalho, logo 10 não usam. Aqui eu fiz errado, né? 10 e 10. Né? 10 usam agasalho dos aviadores, 10 não usam. Beleza. Total que usa agasalho, 25. Total que não usa, 20. Agora vamos fazer os cálculos. Com essa tabela fica tudo mais fácil. Letra A. Seja intendente ou use agasalho. Lembrando que esse ou é interseção. Então, servem todos os intendentes, 25, e ainda mais esses 10 que não são intendentes, mas usam agasalho.
Então eu teria 35/45 e é claro que isso aqui não vai dar 2 nonos, né? Se eu simplificar por 7, isso aqui vai acabar... Não, por 5, desculpa. Por 5, isso aqui vai dar 7 nonos. Então não é a letra A. Letra B. Use agasalho sabendo que é do curso de formação de oficiais intendentes. Esse sabendo é probabilidade condicional, é quando o universo fica restrito. Se tu sabe que é dos oficiais intendentes, tu vai trabalhar só com essa galera e o teu total é 25. Aí tu quer saber qual a probabilidade dele usar agasalho. Então a probabilidade é 15/25. Simplifica por 5, tu chega em 3/5, que não é, né? Aqui não é 2 nonos, nem na letra A, nem na letra B. Letra C, vamos pegar uma tela nova, eu acho, né? Tá bem apertado aqui, vamos ver. Qual é a probabilidade de que seja do curso de formação de oficiais aviadores que não use agasalho? Então eu quero que seja aviador que não usa agasalho. Aviador que não usa agasalho é isso aqui. Fechou, essa é a resposta. Porque 10/45, se tu simplificar por 5, tu chega em 2 nonos. Então, essa é a nossa resposta. Vejamos a letra D. Quero que não use agasalho, mas eu sei que ele é do curso de aviadores. Então agora eu trabalho com esse universo apenas. Ou seja, meu universo é 20. E eu quero saber qual é a probabilidade de que ele não use agasalho. Então é 10/20, que é 1/2, que evidentemente não é 2 nonos. Tá bom? Então assim a gente justifica para ti por que a letra C é a resposta certa e todas as outras estão erradas. Certo? Questão número 20, então, encerrada. Vamos para a próxima. Questão número 21. No gráfico abaixo estão representadas as funções reais f e g. Vejamos elas ali. A função f é uma reta, a função g uma função polinomial, a princípio, né? Sobre essas funções é correto afirmar que... E aí nós temos aqui afirmações que levam em consideração a leitura do gráfico, né? Vamos interpretar. Letra A. Correto, né? Lembra que na AFA sempre tem que ficar atento, porque às vezes ela pede a incorreta, a falsa. Mas aqui é o correto. Vamos ver. A divisão entre G e F fica negativa ou zero para todo x que tiver no intervalo que vai do 0 até o D. Vejamos. O intervalo que vai do 0 até o D, né, nós temos em todo esse intervalo aqui a função G menor do que a função F. Mas não necessariamente essa divisão dando um resultado negativo. Por quê? Porque se a gente pega, por exemplo, esses momentos aqui, ó, entre 0 e B, que estão dentro desse intervalo, nesses momentos, tanto G é positiva, quanto F também é positiva nesses momentos. E positivo com positivo, na divisão dá positivo. Então tá errado dizer que em todo x pertencente a esse intervalo, essa divisão fica zero ou fica negativa. Não, aqui temos o contra-exemplo. Letra A está errada por conta disso. Letra B diz que a função f ela é maior do que a função g apenas se o x estiver no intervalo aberto entre 0 e D. Vejamos se isso é verdade, é bem parecido com o que a gente viu agora. Né? A f fica maior do que a g apenas nesse intervalo. Bom, a f fica maior do que a g nesse intervalo. Tá? Em todo intervalo que vai aberto do 0 até o D, perceba, a função f está o tempo todo acima da função g, isso é verdade. Mas não é apenas nesse momento, porque para valores de x menores do que a, perceba que a f volta a ficar acima da função g, ou seja, volta a ser maior. Então o problema aqui é o apenas, e a letra B, portanto, está errada. Vejamos a letra C. f de A mais g da f de A, dividido por g de C mais f de D, fica maior do que 1. Complicado, vamos ver se a gente consegue decidir isso. Bom, o que é f de A? f de A é zero. Porque a f, quando x é a, está dando zero. Tá? Então eu tenho zero mais. Vejamos. G da f de a, ou seja, g de zero. G de zero é quando g é zero, né? Então aqui, g de zero é esse valor aqui que eu não sei quem é, tá? Mas percebam que a g de zero ficou igual a f de zero, tá? G de zero ficou igual a f de zero. É um valor que está aqui que eu não sei qual é. Tá bom. Agora aqui embaixo. G de C. G de C é zero.
E f de d é igual a f de c. Tá? É igual a g de d e a f de d. Então eu tenho aqui g de d, quem sabe. Então aqui eu tenho g de d e aqui eu tenho a g de 0. Então isso aqui está dando g de 0 sobre g de d. Agora percebe uma coisa, percebe que a g de d ela está mais alta que a g de 0. Então isso quer dizer que ela é maior. Então isso significa que essa expressão aqui, ó, ela é menor do que 1. Porque eu tenho um número positivo dividido por um número maior do que ele, também positivo. Ficou menor do que 1 e não maior do que 1. Então está errado. Só pode ser a letra D nessa resposta, ou a questão tem problemas. Vamos ver a letra D então. F de x vezes g de x fica positivo ou fica zero para todo x que estiver nesse intervalo. Menor ou igual a b, ou maior ou igual a c. Vejamos. Menor ou igual a b, né, para cá. F de x vezes g de x maior ou igual a zero. Bom, para que dê maior ou igual a zero, ou as duas têm que ser positivas, ou as duas têm que ser negativas, ou uma das duas tem que ser zero. Bom, entre b e a, ou de b até a, né, no b vale, porque no b uma delas é zero. Depois, entre b e a, as duas são positivas, então positivo vezes positivo dá positivo. No a, as duas são zero, então dá zero, tá ok. E depois do a, antes do a, na verdade, as duas são negativas, então tá tudo certo. Nesse intervalo aqui, tudo certo. Agora, maior ou igual a c. No c, a g é zero, então a conta toda vai dar zero. E depois do c, as duas são positivas, então realmente positivo vezes positivo vai dar positivo. Tudo certo, a letra D é a única que é realmente correta. Questão trabalhosa, mas uma questão que não é difícil, basta a gente ter calma e atenção. Tá aí então a questão 21, letra D. Certo, galera? Vamos para a próxima questão. Questão número 22. Temos uma matriz com cosseno e seno ali, né? Considere a função f, que é dada pelo determinante da matriz A, sobre a função g, que é dada pela função 1 menos 1 meio do módulo de f. O que a gente pode afirmar sobre ela? Vejamos. Vamos obter a função f primeiro, né? A função f é o determinante aqui. Então eu vou fazer a repetição das duas primeiras colunas, né? E vou fazer as multiplicações aquelas. Cosseno, 1 e 2. Então aqui vai dar 1, aqui vai zerar, e aqui eu fiz coisa errada, né? Aqui vai zerar, e aqui vai dar 2 seno cosseno. Agora vamos para as outras. Aqui vai dar menos seno ao quadrado. Opa, não tem isso aqui. Menos seno ao quadrado, estou continuando. Aí essa daqui vai zerar, e essa daqui vai dar menos cosseno ao quadrado. E aí te liga, né? Isso aqui na verdade é menos 1. E esse menos 1 vai cancelar com esse. Então só sobrou isso. Então o determinante, que é a função, é 2 seno cosseno. Só que lembrando da trigonometria, isso aqui é o seno de 2x, é o arco duplo do seno. Então isso aqui é seno de 2x. Essa é a função f. Consequentemente, a função g é 1 menos 1 meio do módulo do seno de 2x. Bom, agora nós temos que olhar para as alternativas e ver qual que está correta. Período, imagem, par ou crescente no intervalo. Vejamos qual delas que é verdadeira aqui dessas afirmações. Para isso, eu vou te convidar a olhar para o gráfico da função seno de 2x. Então, a função seno de 2x, o gráfico dela ficaria assim, ó. Aquele 2x faz com que o período ocorra mais rápido, né? Então ela vai acabar aqui, tá? Multiplicar o x por 2 acaba encurtando pela metade o período natural da função seno. Então essa daqui seria a situação em que se encontra a função seno de 2x, que é a função f. Tá bom? E aí ela segue a sua vida lá normal. Tá? Aqui é a função f. Bom, se a gente colocar um módulo nela, o que ocorre é que tudo que estava aqui vem para cá. Tá? Isso é o que ocorre se eu botar um módulo nela. Se eu multiplicar ela por 1 meio,
ela vai até metade da altura que ela ia antes. Então ela vai até 1/2 apenas. É um pouco ruim de enxergar, né? Vamos puxar uma tela nova aqui. Então, o módulo faz ela ficar que nem uma bolinha picando, e o 1/2 vai empurrar contra o eixo X, né? Vai fazer com que a amplitude dela seja de 1/2 em vez de 1. Então ela está fazendo assim, ó. Só que olha só que interessante. Tá, a altura dela é 1/2, né? De 0 até 1/2. Então a imagem dela está indo de 0 até 1/2 por enquanto. Eu estou falando da função 1/2 vezes f de x entre módulo. Então não é ainda a minha função g. Mas percebe uma coisa interessante. Quando ela vinha até aqui, ela chegava aqui no π. Só que aqui ela já estava repetindo o processo. Até aqui ela fez uma curva e a partir daqui ela já começa a repetir. Então isso quer dizer que o período dela já cai pela metade. O período dela é π sobre 2. Tá? A gente vai fazer as alterações que faltam para chegar na função g, mas a gente vai ver que isso não vai mudar, ou seja, a letra A está errada. Vamos ver. Vamos botar o menos na frente. O que acontece se eu botar o menos na frente? Se eu botar o menos na frente, eu faço rotação em torno do eixo X. Rotação de hemisférios verticais. Norte e sul vão trocar em torno do eixo X. Então a gente vai ter essa alteração aqui, ó. Essa rotação ocorre na função menos 1/2 vezes módulo de f de x. Tá bom? Só falta botar o 1. E somar 1, né? Percebe? Aqui o teu período continuava sendo π sobre 2, tá? O teu período. Só que agora a tua imagem está indo de menos 1/2 até 0. Agora eu vou somar 1 lá fora. O que vai acontecer quando eu botar esse 1 lá fora? Eu vou elevar todo o gráfico uma unidade verticalmente. Todo o gráfico, sem alteração de desenho. Então, o gráfico vai agora fazer o seguinte. Aqui no 1, ele vai fazer aquilo lá, o que ele estava fazendo. Para os dois lados. Esse é o gráfico 1 somando com menos 1/2 vezes módulo de f de x. Então aqui nós tivemos que aplicar operações gráficas para a gente ter uma leitura melhor da nossa função g. Tá? Então percebe que o período da nossa função g é π sobre 2. Percebe que como ela está descendo meio, né, a imagem dela é o intervalo que vai de meio até 1. Tá bom? Se isso aqui está ocorrendo aqui no π sobre 2, o meio do caminho é o π sobre 4. Então tem uma alternativa que fala sobre o crescimento dela, né? Vamos ver as alternativas agora. Período igual a π. Não, o período é igual a π meios. Imagem não é essa. A imagem é de meio até 1. É uma função par? É uma função par. Porque uma função par ela tem simetria. Tá aqui, ó. Simetria em relação ao eixo y. É uma função par, tá certinho. Tá? E ela é crescente de menos π quartos até π quartos. Não vai ser crescente em todo esse intervalo não, tá? Ó, o menos π quartos aqui, ó. Então, ela não vai ser crescente em todo esse intervalo. Aqui ela é crescente, mas aqui ela é decrescente, dentro do intervalo, ó. Então, não é verdade a letra D, mas a letra C tá ok. Essa é a nossa resposta. Certo, galera? Questão 22, então, letra C. Vamos ver a próxima questão. Muito bem, questão número 23. A solução do sistema é tal que x mais y é igual a. Queremos o valor de x mais y. A gente tem um sistema. A segunda equação do sistema é bem tradicional, mas a primeira é um pouco estranha, né? O que a gente tem aqui? Uma soma infinita. Mas essa soma infinita está dando um resultado finito. Bom, então isso só pode envolver soma de PG, né? Só soma infinita de PG que a gente está acostumado a fazer. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira equação e eu vou colocar o x menos y em evidência, porque percebe que x menos y está em todas as parcelas. Aí eu percebo que ele vai multiplicar 1/2 menos 1/6 mais 1/18 menos 1/54. E aí vem então uma reticência indicando que esse padrão segue infinitamente. O resultado disso tudo dá menos 1. O que a gente vai observar?
que essa soma que está designada por esse parênteses é uma soma infinita de PG. Então vamos enxergar essa PG. Essa PG, ela tem como primeiro termo dela o 1/2, e a razão, percebe aí, ela é menos 1/3. Tá? Então a gente tem aí uma situação correta para a gente aplicar a soma de PG. Lembra que a gente só deve fazer soma de PG se a razão em módulo ela é menor do que 1. Tá? É o que acontece aqui. Então a gente vai aplicar a soma de PG para determinar o valor dentro do parênteses. E a soma de PG é primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então essa soma vai dar o quê? Vai dar 1/2 dividido por 1 menos 1/3. Então isso aqui está dando 1/2 dividido por 1 mais 1/3, o que dá 4/3. Então, o resultado dentro do parênteses está dando 1/2 vezes 3/4, ou seja, 3/8. Foi. Aí a gente retoma essa primeira equação. Retoma a primeira equação. E então, observa que nós temos x menos y multiplicando 3/8 e resultando em menos 1. Aí é só passar o 8 multiplicando e o 3 dividindo para concluir que x menos y então está dando menos 8/3. E agora sim, eu tenho uma equação muito mais tranquila para juntar com essa segunda equação e resolver o sistema. O sistema em si ele é bem simples, né? A questão, na verdade, gira mais em torno de reconhecer que tu tem uma soma infinita de PG e aplicar a soma de PG. Então é uma questão muito mais de PG do que de sistemas, né? Aí eu vou reescrever aqui o nosso sistema. Então x menos y é igual a menos 8/3. E, deixa eu voltar lá que eu não memorizei, 3x menos y igual a menos 2. 3x menos y igual a menos 2. Até esse menos 2 eu vou trocar ele para menos 6/3. Que daí eu vou fazer a equação de cima menos a equação de baixo. Tá? Ou até o contrário. Ó, equação 1, equação 2, eu vou fazer equação 2 menos equação 1. Fazendo isso, eu fico com 2x, os y se cancelam, e eu faço 6 menos menos 8, né? Acaba dando 2/3. 2/3. É isso aí. Aí então simplifica, e o meu x ele é igual a 1/3. Agora volta numa das equações para buscar o y, né? Vou voltar na primeira. Eu tenho então 1/3 menos y igual a menos 8/3. Então se eu passar esse 1/3 para lá, eu vou ter... Na verdade meu y ele tem que ser menos 9/3, né? 9/3, né? Meu y tem que ser 9/3. Que daí 1/3 menos 9/3 dá menos 8/3. Fechou? Fechou. Bom, ele quer x mais y, vamos ver se vai bater com as alternativas. X mais y, então, é igual a 1 mais 9, são 10/3, né? Vamos ver se tem isso nas respostas. Tá ali, letra B, 10/3. Fechou. Questão 23. Certo, galera? Vamos adiante, então. Questão número 24. Vejamos. Resolva a equação z ao cubo menos 1 igual a 0 no conjunto dos números complexos, considerando as raízes encontradas. Analise as proposições abaixo e classifique-as em verdadeiro ou falso. A equação possui 3 raízes de multiplicidade 1. Os afixos das raízes formam um triângulo equilátero cuja área é 3 raízes de 3 sobre 2. 2 das raízes são conjugadas. Todas as raízes têm o mesmo módulo. Galera que está estudando, né, estudando certo, pesado para a AFA, já resolveu essa equação alguma vez? Essa equação aparece toda hora, né? Nós estamos falando aqui das raízes enésimas da unidade, as raízes cúbicas da unidade, mais precisamente falando. Então, sim, as raízes cúbicas da unidade, trabalhando em complexo, né, são 3. Uma delas é a raiz mais óbvia, que é 1, o resultado, né, e que vai acabar dando ponto 1,0 no plano cartesiano. As outras 2 raízes serão conjugadas, sim, e vão dar os outros 2 vértices de um triângulo equilátero, mas eu não sei ainda a área dele, né? E o centro desse triângulo equilátero sempre o centro do polígono regular que surge pelos afixos,
sempre é a origem do plano cartesiano, tá? Então, a equação possui 3 raízes de multiplicidade de 1, certo? Sim, não vai ter nenhuma raiz dupla não, tá? Verdadeiro. Os afixos formam um triângulo equilátero, é verdade, mas será que a área dele é esse? Vamos começar a desenhar. Então, o que a gente faz? A gente pega essa equação, né, a equação z ao cubo igual a menos 1 igual a 0. Se tu passar o 1 para o outro lado e extrair uma raiz cúbica, tu vai obter uma resposta das 3. Essa é uma das respostas. Tá? E no plano complexo, né, que é o plano em que o eixo horizontal é o eixo da parte real e o eixo vertical é o eixo da parte imaginária, z igual a 1 designa o complexo 1,0. As outras duas raízes, elas vão se posicionar de modo que tu tem aqui um triângulo equilátero, cujo centro dele é a origem do plano cartesiano. Tá? Aí percebe uma coisa, esse segmento mede 1. Se a gente botar esse triângulo numa posição mais fácil, talvez, de enxergar, lembra comigo dos estudos de geometria plana que o centro do triângulo equilátero ele está posicionado de modo que a distância dele até o vértice ela é o dobro da distância dele até o ponto médio do lado oposto. Então, o que acontece? Se isso aqui mede 1, isso aqui está medindo 1/2. E a altura está medindo, então, 3/2. A altura desse triângulo equilátero. Vamos tentar chegar na área dele a partir disso. Vou pegar uma nova tela. Lembra comigo que área de triângulo equilátero... altura, desculpa. A altura de triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Consequentemente, a altura está dando 3/2. Né? Corta, corta. O lado está medindo 3 sobre raiz de 3. Vamos deixar assim. Bom, deixar assim mesmo, tá? E a área do triângulo equilátero é lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então a área do nosso triângulo equilátero, agora a gente vai saber, é lado, o que aconteceu aqui? Lado. Ué, não tá pegando. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Deixa eu só tirar essas coisinhas aqui. Borracha, tchum, tchum. E volta aqui para a nossa canetinha vermelha. Tá, então isso aqui vai acabar dando 9, né, em cima. Vai cortar a raiz, vai ficar um 3. Aqui vai ficar uma raiz de 3 e aqui um 4. Vai simplificar, vai ficar um 3 aqui em cima. Mas aí a área que nós encontramos, então, ficou sendo 3 raiz de 3 sobre 4, não sobre 2. Tudo isso para a gente poder decidir que essa afirmação, então, ela é falsa. Estamos com VF, né? VF nos deixa nessa situação, a terceira vai ser verdadeira. E sim, elas são conjugadas essas duas, tá? Com certeza, tá? A gente poderia obter elas percebendo pelas teorias da forma trigonométrica, né? Que a rotação aqui tem que ser essa mesma rotação aqui, tem que ser essa mesma rotação. Então, tu faz 3 rotações que perfazem uma volta, cada rotação é 120 graus. Se esse carinha aqui é 1, o ângulo dele é 0. Esse ângulo é 120, esse ângulo é 240. Tu escreve na forma trigonométrica, tu vai perceber que esse carinha aqui, ele vai ser menos 1/2 mais raiz de 3 sobre 2, e esse aqui vai ser menos 1/2 menos raiz de 3 sobre 2i. Então eles são conjugados, sim, é verdade. Mas isso a gente já sabia pelas alternativas que sobraram pra gente. Vamos para a última. Todas as raízes têm o mesmo módulo? Sim, isso sempre é verdade. Tá? As raízes enésimas, todas elas têm o mesmo módulo. Não precisava nem fazer conta para decidir essa última aí. Portanto, ficamos com letra A, VF, VV, gabarito da questão 24 sobre raízes enésimas da unidade em complexos. Certo, pessoal? Vamos então para número 25, vejamos. Seja lambda, aquela equação ali, uma circunferência, que no plano cartesiano tem interseção vazia com os eixos coordenados. Considerando que K é um número real, é correto afirmar que, e aí queremos aí o valor de
K. Vejamos o que a gente vai poder fazer aí com essa situação. Bom, eu sugiro que nós calculemos aqui centro e raio, tá? Vamos ver o que acontece então. Bom, primeiro de tudo, vamos trabalhar aqui com uma simplificação dessa expressão. Eu vou pegar essa expressão, que é a equação dela, e vou dividir toda ela por 3. Então ela vai ficar lambda é a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y e mais k sobre 3 como termo independente igual a zero. Eu dividi toda ela por 3. Para quê? Porque daí quando eu tenho esses coeficientes dos termos quadráticos iguais a 1, unitários, eu consigo facilmente as coordenadas do centro. Então o meu centro aqui, ele vai acabar sendo o quê? Ele vai acabar tendo as seguintes coordenadas. Eu pego os coeficientes de x e y e divido por menos 2. Aqui estão as minhas coordenadas do centro. Em seguida, eu vou agora medir a distância desse centro, que está obviamente no primeiro quadrante. Eu vou medir a distância dele à origem e também aos eixos coordenados, claro. Mas a distância aos eixos coordenados é 1 e 2. E a distância até a origem, então, ela é raiz de 5. Nem precisava dessa distância, na verdade, tá? Mas eu sei que o meu raio tem que ser menor do que 1. O raio tem que ser menor do que 1. Por quê? O raio tem que ser menor do que 1, porque senão eu acabaria tocando no eixo y. E ele avisa que essa circunferência ela tem interseção vazia com os eixos, então ela não encosta nos eixos. Bom, vamos agora então trabalhar com o raio. O raio ele pode ser calculado pela seguinte fórmula. Raiz quadrada de x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos termo independente. Bom, então o nosso raio fica expresso pela seguinte fórmula. X do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos termo independente. Só que eu preciso que esse raio seja menor do que 1. Tá bom? Bom, então se eu preciso que ele seja menor do que 1, eu preciso que o miolo que está aqui dentro seja menor do que 1. Porque se esse miolo aqui for 1, a raiz vai dar 1. E se esse radicando aqui for maior do que 1, pior ainda. Então eu preciso que isso aqui seja menor do que 1. Tá? Então 1 mais 4 menos k sobre 3 tem que ser menor do que 1. E evidentemente tem que ser maior do que 0, senão não tem circunferência. Então eu tenho 5 menos k sobre 3 menor do que 1 e maior do que 0. Então, se eu somar menos 5 em todas as partes dessa desigualdade, eu fico com isso. Somei... Não, fiz errado. Somar menos 5, tá? Então tá, menor do que menos 4, maior do que menos 5, tá tudo certo. E aí agora eu vou multiplicar por 3, vai ficar menos 15, menos k e menos 12. E agora eu vou multiplicar por menos 1. Aí vai fazer isso aqui, ó. Fica melhor de escrever assim. Meu k está nesse intervalo aqui, ó. Tá? Meu k está no intervalo aberto, que vai do 12 ao 15. Vamos ver o que a gente tem que responder. P, k sobre 3 é interior à lambda. Será que isso é verdade? Bom, esse P aí, né? K sobre 3, ele vai acabar tendo coordenadas, deixa eu ver, que estão entre, né, na horizontal, que acho que é o mais perigoso, né? Elas estão entre 4 e 5, não, 4 e 4, até 5,5. Mas, como a coordenada x do centro, ela vale 1, então, na verdade, se o x fosse 4, que é o mínimo que ele poderia ser, eu já estou saindo fora do raio, então não vai ser interior não, tá? Vai ser exterior. Letra B. Existem apenas 2 valores inteiros para k. Vejamos, talvez seja verdade. Como o k ficou nesse intervalo, o k só pode ser 13 ou 14, em termos de valores inteiros.
Então eu concordo com essa afirmação. Para mim a letra B está correta. Ele pediu a correta ou a errada? Correta. Então para mim a letra B. Vejamos as outras duas. A reta x igual a k intersecta lambda. X igual a k é uma reta que vai ser vertical e que vai passar em algum valor ali no intervalo que vai desde o 12 até o 15 aberto. Não, nenhuma dessas retas vai passar pela nossa circunferência, porque como ela tem um raio pequeno, ela não sequer chega no 2. Então, não é verdade isso. Essas retas, qualquer uma delas não vai intersectar. E a afirmação D, se C é o comprimento dessa circunferência, 2πr, né? Então C é maior do que 2π. Não, tem que ser menor, porque o raio dela tem que ser menor do que 1. Então, vai ficar menor do que 2π. Tá errado isso aqui. Letra B é a nossa única resposta correta. Certo, galera? Questão bem interessante aí. Não é fácil, mas é bonita a questão. Tem que estar em dia aí com os estudos de circunferência. Vamos para a questão 26. No plano cartesiano abaixo estão representados o gráfico da função real f, definida por menos x ao quadrado menos x mais 2, e um polígono ABCDE. Certo? Dá pra ver ali, né? Percebam que o B e o C, ó, tá aqui ele avisa pra ti, ó. Eles têm a mesma altura, mesmas ordenadas, tá? E o A e o E são raízes dessa função, certo? Lembra que uma parábola, né, ela sempre tem eixo de simetria. Ela é simétrica, né? Ou seja, esse triângulo aqui, galera, ele é semelhante, ele é na verdade congruente a esse triângulo aqui, tá? Essa distância aqui, por exemplo, ó, é a mesma que essa. São coisas que a gente pode analisar aí, tá? Aqui também, esse segmento vai ser congruente a esse. Bom, e o ponto C é o vértice da função. Tá. Pode-se afirmar que a área desse polígono em unidades de área. Queremos a área desse polígono aí, né? Bom, esse polígono ele é formado por um triângulo retângulo, que tem um outro igual a ele do outro lado, e um trapézio retângulo, que tem um igual a ele do outro lado. Então eu vou chamar essa área de área 1, essa área de área 2. Tudo que eu tenho a fazer para calcular a área do polígono ABCDE é fazer 2 vezes a soma da área 1 com a área 2. Porque assim eu vou ter preenchido todo o meu polígono, certo? Bom, para a área 1, eu preciso achar essa raiz negativa dessa função e vou precisar ali do B e do D. Eles têm ordenadas iguais, os dois. Ah, o D é o ponto de corte, né? O D é o termo independente. Então o D vale 2. Então essa altura aqui mede 2. Né? Certo. E o C, a ordenada dele é o vértice. Tá? Então vamos para as raízes. As raízes são tais que o produto delas tem que dar menos 2 e a soma tem que dar menos 1. Né? Porque a soma é menos o B dividido pelo A. Então fica 1 por menos 1, que dá menos 1. Então tem que ser menos 2 e 1, as raízes. Então quer dizer que esse carinha aqui é o menos 2, tá bom? Agora, o que eu vou perceber? Eu vou perceber que o meu x do vértice, ele é menos b sobre 2a, né? Então vai ficar 1 dividido por menos 2. Menos 1 meio. Esse é o meu x do vértice. Menos 1 meio. Então perceba que a distância dele até aqui é 1 meio. Então quer dizer que essa distância aqui também é 1 meio. Então quer dizer que isso aqui é menos 1. Então quer dizer que essa base aqui mede 1 unidade. Tá? Lembra da simetria. E então a gente tem a base do nosso triângulo medindo 1, a altura medindo 2, base vezes altura sobre 2, na nossa área 1 vai dar 2. Aliás, vai dar 1. Falei errado. Foi. Agora precisamos da área 2. Para a área 2, vamos pegar uma tela mais limpa. A área 2 ela é constituída de um trapézio retângulo, em que esse ponto aqui é o C. Então eu preciso do y do vértice para ter essa altura aqui, tá?
O y do vértice eu encontro pegando a minha função e substituindo o x pelo x do vértice. É um caminho. Eu teria, então, menos x do vértice ao quadrado, então seria menos 1 meio ao quadrado, vai acabar dando menos 1 quarto. Menos 1 quarto com menos 1 meio. Menos 1 quarto com mais 1 meio, vai dar 1 quarto. 1 quarto com mais 2, 9 quartos. Então, 9 quartos é o nosso y do vértice, tá bom? É essa altura aqui. Essa daqui é 2, nós já tínhamos do outro cálculo. E essa distância aqui do B até o C horizontal, pelo chão, quanto que ela tinha dado mesmo? 1 meio, né? 1 meio. Então agora observa que essas são as bases do nosso trapézio e essa é a altura do nosso trapézio. A nossa área 2, que é uma área de trapézio, eu vou somar as bases, base maior com base menor, tá? 8 quartos é a mesma coisa que 2, vezes altura, dividido por 2, e dividido por 2 eu posso fazer assim. Então aqui eu estou com 17, desculpem, 17 quartos, vezes 1 quarto, eu estou com 17 16avos como a área 2. Certo, vamos finalizar o exercício. A área do polígono, então, está dando quanto, né? A área do ABCDE. Ela está dando o dobro da área 1, que deu 1, mais a área 2, que deu 17 16avos. Então, isso aqui está dando 2 que multiplica 16 mais 17, vai acabar dando 33 16avos. Simplifica, e isso aqui está dando 33 oitavos, que é a mesma coisa que 4 inteiros e 1 oitavo, que se não me engano eu vi as respostas em número misto. 4 inteiros e 1 oitavo, letra B, número misto, né? Uma coisa meio rara, assim, a gente usa mais com os pequenininhos no 5º, 6º ano. Mas enfim, aqui apareceu, temos que trabalhar com número misto, tá? 4 inteiros e mais 1 oitavo. Essa é a resposta da questão 26, uma questão exigente, uma questão bem mais difícil, exige bastante domínio aqui da parábola, tá bom? Vamos então para a questão número 27. Vejamos. Considere A, B, C e X matrizes quadradas de ordem N e inversíveis todas elas, tá? Assinale a afirmativa falsa. Aqui vamos nós, atenção. Vamos ver qual delas é falsa. A inversa da inversa é a matriz original. Tá certo isso. Certinho, tá? Inverte, tu tem, né, o par dela no par de matrizes invertíveis. Inverteu de novo, voltou para o original. Aqui, a inversa de um produto é o produto das inversas na ordem inversa. Isso está correto. Isso está certinho, tá? É uma propriedade, realmente, tá? A propriedade que nós temos é a inversa de um produto de duas matrizes é o produto das inversas na ordem inversa. Tá bom? Então é isso que nós temos aqui. Bom, e aí então, a letra C está dizendo que A vezes X vezes C igual a B implica que X é igual a na menos 1 vezes C na menos 1 vezes B. Vejamos se isso é verdade. Aqui é bem provável que seja, mas vamos ver se isso é verdade mesmo. A gente tem aqui que se eu pegar a equação AXC igual a B e multiplicar a esquerda dos dois lados por A menos 1, ela fica assim, tá? Então fica A menos 1 vezes B. Aí isso aqui se torna matriz identidade, e matriz identidade numa multiplicação não faz diferença nenhuma, então ela pode ser ignorada como se ela não estivesse lá. Agora eu tenho que tirar a matriz C dali. Mas para tirar a matriz C, atenção, eu vou precisar multiplicar ela à direita por C menos 1. E fazer a mesma coisa aqui. Multiplicar isso aqui à direita por C menos 1. Aí ela vira identidade e se cancela. Então x é igual a menos 1 vezes B vezes C menos 1. Nessa ordem. Não como eles colocaram ali. Por isso, essa é a afirmação falsa.
Vamos ver agora a D como verdadeira. Vamos perceber que a letra D é verdade. Vamos ver se eu consigo. Determinante, né? Lembrando que essa nossa matriz é uma matriz de ordem N. Determinante de 2 vezes A vezes B na menos 1. Usando as propriedades, o que vai acontecer? Esse 2, ele vai acabar se tornando realmente um 2 na N. Porque se a matriz é de ordem N, ela tem N linhas, digamos assim. Poderia ser linha, poderia ser coluna. Eu vou escolher linha. Se ela tem N linhas, quer dizer que esse 2 ele vai impactar N vezes no cálculo do determinante. Então quer dizer que tu vai multiplicar o determinante por 2, por 2, por 2, N vezes. Então tu vai multiplicar por 2 na N, tá certo. B menos 1 é a mesma coisa que a inversa de B, né? Então quando tu tem um determinante de AB menos 1, a propriedade de Binet deixa tu separar isso aqui em determinante de A vezes determinante de B na menos 1. E a propriedade do determinante da inversa nos diz que isso aqui é determinante de A vezes o inverso do determinante de B. Agora normal. Então realmente isso aqui vai dar determinante de A sobre determinante de B menos 1. De B. E o 2 na N aqui fora. Então tá certa a quarta afirmação. Só a letra C que está errada. Letra C, portanto, gabarito da questão número 27. Certo, galera? Próxima questão. Muito bem, questão número 28. Sejam os números reais A, B e C. Então A nós temos uma expressão ali, B, comprimento de uma circunferência com raio 1 e C, o produto daquelas raízes. Sendo N, Z, Q e R os conjuntos numéricos, assinale a alternativa falsa. Lá vamos nós de novo. É a errada que é para marcar. Vejamos. Vamos trabalhar um pouquinho mais esse número aqui. Bom, aqui nós somos obrigados a fazer a raiz de o menos 1 ao quadrado antes, porque são números reais, né? Então vai ficar 1, na verdade, isso aqui, tá? 1,22222, o que vai acontecer com esse número? A gente vai ter, bom, isso aqui vai dar uma fração, né? Do tipo, sei lá, x sobre y. E aqui eu também tenho uma fração, né? Que seria 12 sobre 10 invertido, 10 sobre 12. Isso aqui é 5 sextos. Enfim, então isso aqui vai dar o número 6x sobre 5y, mas é um número racional, tá? É o que vai acontecer aqui. Esse é o número A. O número B é um número irracional, né? Ele vai pertencer a R menos Q. Ele é um número irracional. E esse aqui, deixa eu tentar dar uma analisada nele. O 147 é múltiplo de 3. Ele é 3 vezes 49. Então o 147, ele vai acabar dando 7 raiz de 3. O 160, ele é 5 vezes 32. Se ele é 5 vezes 32, o 160, ele é 4 raiz de 10. 4 raiz de 10. O 90 é 3 raiz de 10. Estou fazendo aqui a simplificação das raízes, tá? E o 12, a raiz de 12, é 2 raiz de 3. Então esse produto, quando eu multiplicar esse por esse, eu vou fazer 2 vezes 7 e as raízes vão se cancelar, vai dar 3 apenas. Então vai dar 14 vezes 3, 42, que é um número natural. E aqui também, galera, vai dar 12 vezes 10, vai dar 120. Então vai dar um número natural, tá? Natural. Pronto. Então agora a gente consegue decidir qual que é falsa, né? O conjunto que contém o A e o C está contido nos racionais. Sim, é verdade, está contido nos racionais, porque o C é natural, então essa daqui está verdadeira, nós queremos marcar a falsa. O número C pertence à interseção entre os inteiros e os naturais, que acaba sendo naturais, né? Essa interseção. Tá, então o C pertence aos naturais. Verdade, pertence aos naturais, tudo certo. Letra C. O conjunto que contém o B e o C está contido em reais menos racionais. O B está certo, mas o C não. Então isso aqui está falso, ó. Essa é a afirmação falsa. E letra D. O conjunto que tem o A e o C está contido em reais interseção com racionais. Essa interseção dá racionais, tá? E o A e o C são racionais, tá certinho. Na verdade essa afirmação D acaba dizendo a mesma coisa que a afirmação A.
Portanto, a letra C está falsa, tá bom? Pelo fato de que o número C não está dentro desse conjunto aqui, ó, que seriam os irracionais. Não é verdade. O C, ele é racional, ele é real, ele é natural. Tá bom? Então, 28, letra C. Vejamos agora a questão número 29. Desculpem. Um baralho é composto por 52 cartas divididas em 4 naipes distintos: copas, paus, ouros e espadas. Cada naipe é constituído por 13 cartas, das quais 9 são numeradas, 1 a 9, de 2 a 10, desculpe. As outras 4 são um valete, uma dama, um rei e um as. Ao serem retiradas desse baralho 2 cartas, uma a uma, sem reposição, a quantidade de sequências que se pode obter, então tu vai pegar uma carta depois a outra, sequências em que a primeira carta seja de ouro e a segunda não seja um as, é igual a, certo? Eu quero que a primeira seja de ouro e eu quero que a segunda não seja um as. Vejamos. Bom, a primeira, quando eu vou tirar ela, eu não preciso me preocupar com nada, porque todas as cartas estão lá. E bom, ouros é um naipe, né? Então eu tenho 1/4 dessa quantidade de possibilidades, tá bom? Então a minha chance de sucesso para a primeira retirada, vamos fazer assim, ó. A minha probabilidade de sucesso na primeira retirada é 1/4, tá bom? Uma carta de ouros. Mas para a segunda retirada, eu preciso dividir em 2 casos o meu problema, que é, primeiro caso, o caso em que essa retirada que eu fiz não seria um as, e aí todos os as estão no baralho, ou eu peguei um as de ouro, e aí não estão todos os as no baralho. Então isso faz diferença. Então não adianta fazer desse jeito, tem que separar em 2 casos. Tá? Caso 1. A primeira não é um as. Tá? Vamos pegar essa primeira situação aí. Nessa situação, se a primeira não é um as, eu quero pegar uma carta de ouro que não seja um as. Então, das 13, 12 são disponíveis. Tá? Então, eu estou selecionando uma carta de ouro que não é um as. Beleza. E a segunda retirada, eu quero que ela também não seja um as. Então, eu tenho que pensar quantos as tem no baralho. No baralho tem 4 as. E tem 51 cartas. Então, eu tenho... bom, na verdade eu estou fazendo probabilidade aqui, mas o que eu tenho que fazer, na verdade, é só combinação, né? Ele quer só, na verdade, o número de sequências. Então, eu tenho 12 possibilidades de selecionar uma carta de ouro, sendo que ela não é um as. E depois, eu tenho quantas cartas lá dentro? 51 menos 4... São 47 cartas que não são as. Fechou. Então aqui eu tenho 12 vezes 47. Daqui a pouco eu faço essa conta aqui. Por enquanto vamos deixar assim. Ou eu vou pegar um as na primeira carta aqui que seja de ouro, né? O caso 2 vai ser a primeira carta é as de ouro. As de ouro. Então, é uma chance só em 52. Bom, é uma possibilidade só. E a segunda eu quero que não seja um as. Então agora eu tenho 51 cartas no baralho e dessas 51 tem 3 que não me interessam. Aqui eu tirei errado, né? Aqui eu tinha que ter tirado 4 cartas. Não, tá certo. Tirei 4. E aqui então vai ficar 51 menos 3, 48. E bagunça. Então, na verdade, deixa eu pegar uma tela nova, tá? O caso 1, em que a primeira não é um as, deu 12 vezes 47. O caso 2 deu 1 vezes 48. Tá? Então, 12 vezes 47, vamos ver quanto é que dá isso. Tá dando 14 vai 1, tá dando 8 e 1, 9. 7 e 4 soma. Aqui dá 16, 564. Agora, tá? Ou acontece isso, ou acontece isso. Quando a gente separa em 2 casos o nosso cálculo, seja de probabilidade, seja de análise combinatória, ou é soma, ou seja, a gente vai somar os cálculos individuais em cada caso, tá? Então, ou a gente não tira um as na primeira situação,
ou a gente tira o as de ouro, né? Bom, aí então agora eu tenho que somar então os resultados. Isso aqui está dando 12, isso aqui está dando 11, e eu estou chegando então em 612 possibilidades de sequências. Logo, nossa resposta é a letra A para a questão 29, tá, galera? Desculpa esses rabiscos aqui, espero que eu tenha conseguido te ajudar. Se qualquer coisa, escreve aí pra gente que a gente trabalha melhor, tá? Questão número 30, vamos lá, estamos chegando no finalzinho. Durante 16 horas desde a abertura de uma certa confeitaria, observou-se que a quantidade de unidades vendidas do doce Amor em Pedaço entre os instantes t-1 e t, ela é dada pela lei Q de t é igual a módulo do módulo de t-8 mais t-14. Em que t representa o tempo em horas, certo? Então, peraí, ó, durante 16 horas, desde a abertura de uma certa confeitaria, observou-se que a quantidade de unidades vendidas do doce entre os instantes t-1 e t é dada pela lei tal, ok, que representa o tempo em horas, certo? O t pertence a 1, 2, 3 até 16, certo? Então, quando t for 1, nós estamos calculando a quantidade vendida entre t-1, ou seja, entre a hora 0 e quando fecha a primeira hora. Então, o 1 significa 1 hora de vendas. Se o t for 2, nós estamos indo entre 1 hora e 2 horas. Então, é na segunda hora quanto que foi vendido, da primeira até a segunda, certo? Tá. É correto afirmar que, entre todos os instantes, foi vendida pelo menos uma unidade de Amor em Pedaço. Será que entre todos os instantes foi vendida pelo menos uma unidade? Né? Aí nós temos então que pensar se daqui a pouco, em algum momento, deu um valor zero. Né? Não tem como dar negativo, claro, mas tem como dar zero, talvez. Vamos ver se tem como dar zero? Bom, vamos ver se essa equação aqui pode ser igual a zero. Bom, para essa equação ser igual a zero, somente se essa daqui puder ser igual a zero. O que implicaria em t-8 mais t-14 ser zero, ou menos t mais 8 mais t menos 14 ser zero. Eita! Porque na verdade o que a gente tem que fazer quando a gente tem uma equação modular, né? A gente remove o módulo e considera duas possibilidades. Bom, então aqui eu teria 2t menos 22 igual a zero, o que me levaria a t igual a 11. Então quer dizer que se o t for 11 vai dar zero. Interessante, faz sentido. Bota o t valendo 11 ali, né? Aqui tu vai ter 3 e aqui tu vai ter menos 3, vai dar zero. Fechou? Então quer dizer que quando o t é 11, se deu zero, quer dizer que q de 11 é zero, então isso significa que das 10 às 11 não foi vendido nada, nenhum doce. Então a letra A diz que entre todos os instantes foi vendido pelo menos um. Errado. Errado porque teve esse momento aqui em que não foi vendido nenhum. Repara que aqui não vai fazer sentido, tá? Tu vai ter 8 menos 14 igual a zero, né? Que seria então menos 6 igual a zero, então não é coerente esse resultado. Mas esse resultado nos indicou. Tá. Letra B. A menor quantidade vendida em qualquer instante corresponde a 6 unidades. Não é verdade que a menor quantidade corresponde a 6, porque nós acabamos de descobrir que é possível que a quantidade seja zero, né? E isso ocorreu num certo instante, que é das 10 às 11. Né? Do instante 10 até o instante 11, né? Não se vendeu nada. Então a letra B está errada. Letra C. Em nenhum momento vende-se exatamente 2 unidades. A gente tem que fazer outra equação agora. A gente tem que ver se é possível, nesse problema, né? Se é possível que a quantidade seja 2. Ou seja, se o módulo de t menos 8 mais t menos 14, se ele pode ser igual a 2. Bom, para ele ser igual a 2, eu preciso que o que está aqui dentro, tá? O que está aqui dentro, eu preciso que seja igual a 2. Ou eu preciso que isso aqui, que está dentro daquele módulo grandão, seja igual a menos 2. Trabalhando um pouquinho melhor essa igualdade,
eu poderia dizer que o módulo de t menos 8 tem que ser igual, então, a 16 menos t. Ou, só estou melhorando as equações, tá? Ou o módulo de t menos 8 tem que ser igual a 12 menos t. Só que agora eu tenho que remover esse outro módulo que sobrou. Então eu vou trabalhar com 4 equações. Vamos ver se elas fazem sentido. Então uma delas será o próprio t menos 8 igual a 16 menos t. Outra equação será mudar o sinal, fica menos t mais 8 igual a 16 menos t. Outra possibilidade, agora vindo para cá, tá? Não mexo dentro do módulo. E mais uma possibilidade, mexo dentro do módulo, troco o sinal. Vamos ver se alguma dessas equações faz sentido. Aqui eu vou chegar em 2t igual a 24 e o t igual a 12. Beleza, faz sentido. Se o t for 12, faz a conta lá, ó. 12 menos 8 dá 4. 12 com menos 14 dá menos 2. 4 com menos 2 dá 2, o módulo fechou. Então já é suficiente, eu já consegui descobrir que das 11 às 12 foram vendidas 2 unidades. Então eu não preciso nem continuar fazendo conta, porque ele disse que em nenhum momento vende exatamente 2. Tá errado, conseguimos. Então tem que ser a letra D certa. Vamos ver se é verdade. Ó, o máximo de unidades vendidas entre todos os instantes foi 10. Vamos ver se tem como vender 11 unidades e vamos ver se tem como vender 10. Vamos lá, vamos fazer 2 cálculos aqui. Será que tem como vender 10? Vamos mudar aqui o desenvolvimento da nossa conta. A gente consegue alterar aqui nessa tela mesmo, tá? Ó, vamos tirar aqui esse 2, ele vai virar um 10, né? Então isso vai mudar aqui, vai mudar aqui. Vai mudar aqui e vai mudar aqui. Vai mudar aqui, 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 aqui e aqui. Agora vamos então refazer os cálculos com o valor 10 para ver se faz sentido isso, tá? Vou botar o 11 já para ver com o 11 como é que fica. Bom, com o 11, aqui eu teria o 11, aqui eu teria o menos 11. Aqui eu teria 25 e aqui eu vou ter 14 com menos 11. Acaba dando 3. 3, 25, não, aqui é 3 também, né? 3. E aqui que é 25. Isto. Vamos ver os cálculos agora. Isso é para o 11, né? Então aqui eu teria 2t e 25 com mais 8 dá 33. Né? Então aqui não sei se faz muito sentido, né? Mas nós teríamos então que 2t, aqui nós teríamos 16,5. Não tem como, galera, porque são 16 horas, né? Então não pode esse resultado. Aqui também não vai fazer sentido, né? Porque 8 não é igual a 25. Aqui também não vai fazer sentido, porque 8 não é igual a 3. E aqui eu teria 2t igual a 8 com mais 3, 11. Aqui o t ficaria igual a 5,5, mas acho que não faz muito sentido, porque o t tem que ser inteiro, né? Então, deixa eu pensar aqui. O máximo que isso aqui vai poder dar é 8. E ele chega nesse máximo quando esse cara aqui é 16. E aí realmente dá 10. Então o máximo que a gente vai chegar realmente é 10. Tá? Então é isso. E a letra D é a nossa resposta certa. Vamos então para a questão número 31. Se uma pirâmide hexagonal regular está inscrita num cone equilátero, cujo volume é dado ali, então o volume dessa pirâmide em centímetros cúbicos é igual a... Tá, uma pirâmide hexagonal regular está inscrita num cone equilátero. O que é um cone equilátero?
é um cone que quando tu olha ele de perfil, tu enxerga um triângulo equilátero. Ou seja, as geratrizes dele, além de serem iguais, são iguais ao diâmetro. Ou seja, a geratriz é igual a 2R. Além disso, a altura desse cone é igual a, né, já por triângulo equilátero, a altura vai ficar então 2R raiz de 3 sobre 2, vai dar apenas R raiz de 3. Basta tu perceber que tu tem um triângulo equilátero aqui quando tu olha de perfil. Isso é um cone equilátero, tá? Se a pirâmide hexagonal está inscrita no cone equilátero, isso significa que a altura dela é a mesma altura do cone, certo? Não foi dado isso, né? Mas nós temos que o volume do cone é esse, né? Então a gente consegue muita coisa sobre ele. Percebe que isso aqui é 2R, ó. Então o que vai acontecer? A gente tem aqui como calcular o volume do nosso cone, porque volume de cone, como é que calcula? É 1/3 vezes πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. No nosso caso, nós temos o volume do cone, tá? E nós podemos dizer que a altura, ela é R raiz de 3. Então, deixa eu igualar isso aqui com o volume. E olha só o que a gente vai conseguir. O π cancela com o π. A raiz de 3 cancela com a raiz de 3. Aí eu vou ter R ao cubo sendo 30 sobre 7. Então, esse aqui é o R ao cubo. Tá? Vamos guardar isso aqui para mais tarde, vamos ver como que isso aqui pode aparecer para a gente. Agora, vamos pensar que assim, se a pirâmide está inscrita no cone, isso quer dizer que na base do cone a gente tem um hexágono regular inscrito. Tá? Então, tenta mais ou menos imaginar que o desenho obviamente não vai ficar bom, mas aqui tu terias então um cone, né, equilátero, um hexágono regular inscrito aqui, né? E cada uma então das arestas laterais da pirâmide vai subindo por cima da geratriz, tá? Bom, vamos pensar no cálculo do volume dessa pirâmide, que é o que ele quer da gente, né? Volume de pirâmide é 1/3 vezes área da base vezes altura. E a área da base? Vamos pensar um pouquinho nela. A gente tem um círculo e um hexágono regular inscrito, né? Quando a gente tem um hexágono regular inscrito, o que ocorre é que o lado do hexágono acaba sendo o raio. Então isso significa que a área da base, que é a área do hexágono, né? Ela vai acabar sendo 6 vezes de lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então aqui está a nossa área da base. Vamos retomar agora o volume. Então, o volume da pirâmide é igual a 1/3, que multiplica 6 vezes R ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que é a área da base, que multiplica a altura, que é R raiz de 3. Maravilha. Então, o que vai acontecer aqui? Eu posso dizer que raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, que corta com esse 3. Eu posso simplificar por 2, e eu posso dizer então que esse volume ele está como 3/2 vezes R ao cubo. Tá, aí eu pego o que eu produzi na tela anterior. R ao cubo ficou 30 sobre 7. Se não me engano é isso, deixa eu confirmar aqui. Isso, R ao cubo é 30 sobre 7. Então aqui eu vou simplificar por 2. Eu estou chegando em 45 sétimos. Vamos ver se tem essa resposta, porque não está muito agradável, né, esse resultado. 45 sétimos. Está lá, letra A. Apesar de não ser um resultado agradável, o raciocínio ficou bem coerente. Está aqui, então, questão 31. Vamos, então, para a última questão dessa prova. Questão número 32. As notas de 8 alunos numa prova de matemática foram escritas pelo professor numa tabela como essa tabela aqui, tá? Então nós temos o nome do aluno e as notas, o aluno G está sem a nota dele. Sabe-se que a média dessas notas é 8,2, então dá para chegar na nota do X ali, na nota X. Considerando as notas dos 8 alunos, é correto afirmar que a nota do aluno G é... E aí temos que comparar com o módulo com mediana. Bora para o cálculo da média para botar esse X aí, né, na jogada. Então a gente tem 16,5, 24,5,
24 com mais 9, 33,9. Até aqui deu 33,9. Com mais 8, 41,9. Com mais 6, é como se fosse 42, vai dar 48,3. É isso? É, 48,3. E com mais 7, 55,7. Somei todos que eu podia, só faltou o x. Como são 5, 8 alunos, né? Eu vou dividir por 8 e isso vai para a média, que é 8,2. Então 55,7 mais x é igual a 8,2 vezes 8, que vai dar 64, 65,6. Agora então é só subtrair. 65, né? Escrevi errado aqui. 65,6, isso. Agora subtrai. Então 65,6 menos 55,7, está faltando 0,9, né? É isso? Está muito... Não, que 0,9? Está faltando 9,9, né? Isso. 9,9, isso aí. Então a nota X ela é 9,9, se eu não errei nas contas aqui. 16,5, 24,5, 23,7, 33,9, 41,9, tá tudo certo aqui. 8 dá 64 com mais 1,6, 65,6, passa para lá subtraindo, 9,9. Essa é a nota, tá? Agora vamos para as alternativas. A moda é o valor que mais se repete, né? E o único valor que repetiu é o 8. Então a moda é 8. Então ele não é igual à moda. Inferior a 9,8 também não é, né? Porque ficou 9,9. Superior à mediana, provavelmente, né? Vamos pensar. Nós temos aí 8 termos. Então a mediana está lá entre o quarto e o... e o quinto, né? Vamos ver qual é o menor de todos. Esse. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto e quinto. Então a mediana ficou 8, igual à moda. Ficou superior à mediana. É a letra C nossa resposta. E inferior à média aritmética das outras 7. E agora? Aí teria que fazer 55,7 dividido por 7. Galera, isso aqui ó, é menor do que 56. E 56 dividido por 7 seria 8. Então isso aqui vai ficar menor do que 8. Menor, né? Menor do que 8. E aí se vai ficar menor do que 8, com certeza vai ficar a média aritmética, se ficou menor que 8, não é verdade isso, né? O valor que nós estamos procurando não ficou inferior a esse valor aqui. Então, por isso, a nossa resposta é a letra C. Questão bem fácil, só tem que ter atenção, tá bom? Fechamos aqui então a correção da AFA 2017. Agradeço mais uma vez a tua parceria. Até a próxima. Tchau!